Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Estou muito feliz que nós estamos de volta aqui no nosso canal. Já faz um bom tempo que as coisas não aconteciam, mas agora estamos retomando e esperamos que seja de grande bênção para a sua vida. E também estamos aqui abertos para suas sugestões, aquilo que pode enriquecer a nossa vida, a sua vida e a vida de todos que nos acompanharem. E hoje eu quero aqui gravar esta palestra, esta minha fala, e eu quero tratar de algumas questões que atrapalham a tarefa da apologética. A apologética é a defesa da fé cristã. Esse termo vem lá de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando o apóstolo Pedro escreveu: "Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, que há em vocês." Por que você crê? Por que eu creio na Bíblia? Por que eu creio em Cristo? Por que eu sou um cristão? Essas são perguntas que a apologética, a defesa da fé cristã, ela busca responder. E então eu quero tratar disso com vocês, como é importante. Agora, o Ministério da Apologética é um ministério extremamente árduo. Ninguém entra no Ministério da Apologética para ganhar um concurso de popularidade, porque não vai acontecer. As igrejas, e geralmente a maior parte dos crentes, estão interessadas em outras questões, em outras coisas, mas a tarefa da apologética é uma tarefa muito árdua, dificilmente reconhecida pela maioria dos cristãos, mas ela é importante, tá? É muito importante estarmos preparados para explicar por que nós cremos, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque Cristo veio, porque Ele morreu. É importante estarmos preparados para explicar, para dar, dar uma palavra sobre a ressurreição de Cristo. Por que cremos que Ele ressuscitou? Porque cremos que Jesus é o único caminho para a salvação, para a vida eterna. Eu creio que uma das coisas que atrapalha a missão, a tarefa da apologética é a indiferença de muitos crentes. Infelizmente, nós vivemos dias de muita frieza espiritual, de muita pobreza na espiritualidade de muitos crentes. E com isso vem, assim, a perda do zelo evangelístico. Muitos crentes, eles passam meses e anos, eu diria que alguns passam décadas, sem nunca ganhar uma alma para Jesus. E eles não se sentem incomodados. Eles estão lá, tem na cabeça deles, no coração, que eles estão salvos, vão para o céu, mas e as multidões que estão perdidas, que nunca tiveram encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo? Isso não deveria importuná-los, incomodá-los, mas muitos seguem indiferentes por causa dessa frieza espiritual. Agora, eu tenho por mim que quando um crente ele começa a buscar a Deus, ele começa a orar, ele começa a ler a palavra, e ele começa a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, o zelo evangelístico vai vir à tona. Ele vai começar a amar as almas, porque Deus as ama. Essa tem sido a minha oração. Senhor, dá-me paixão pelas almas, não me deixe esquecê-las, ajude-me a procurá-las para Ti, faz-me amar as almas como o Senhor as ama. E tem um versículo em Gênesis, no capítulo 30, quando Raquel, ela pede para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Claro que ali é uma outra situação, eram filhos biológicos que ela queria, e ela era estéril, mas pelo poder de Deus depois ela concebeu, mas nós podemos trazer isso para a nossa atividade espiritual, Dá-me almas para Ti. Eu li já a biografia de muitos homens de Deus, missionários, um deles o John Hyde, um homem que orava, e ele começou a orar por uma alma por dia. E chegou um momento na vida de John Hyde. John Hyde é H-Y-D de dado E, John Hyde. E ele passou a orar por 2 almas por dia. E Deus lhe dava as almas por quem ele orava, pelas quais ele orava. E ele passou a orar por 3, e depois ele passou a orar por 4 almas por dia. E o Senhor dava a ele as 4 almas pelas quais ele orava.
Então, que Deus, pelo seu Espírito Santo, venha despertar o nosso coração, incendiar o nosso coração, avivar a nossa vida espiritual, nos encher com o seu Espírito Santo, para que nós sejamos também ganhadores de almas, e ganhar almas com inteligência, não com fanatismo, com equilíbrio, né? Com amor. É isso que nós devemos fazer. Eu acho muito interessante que quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas, isso está em Atos capítulo 17, você vai ver principalmente dos versículos 16 a 18, quando Paulo via a cidade de Atenas entregue à idolatria. Lá estavam os estoicos, os epicureus, né? Segmentos da teologia, da filosofia grega. E Paulo viu os altares aos deuses pagãos. A Bíblia diz que ele ficou revoltado dentro de si. O seu espírito como que virava dentro dele, né? E ele ali aproveitou para pregar o Evangelho e foi uma grande bênção. Então, que Deus nos livre dessa indiferença, dessa frieza espiritual, deste sono espiritual que muitos estão vivendo. Que Deus me livre disso também, que Deus me desperte cada vez mais. Eu acho que uma outra coisa que atrapalha muito a missão, a tarefa, a atividade da apologética, da defesa da fé cristã, é a irracionalidade, é o anti-intelectualismo, né? Porque para muitos crentes, né, eles não estão preocupados em pensar, em raciocinar, em aprender, em ler, em buscar informações, né? E nós vemos até denominações, como a congregação que está no Brasil, que ela tem total desprezo pelo estudo da palavra, né? A palavra de Deus da congregação é aquela que o ancião, aquela que ele fala do púlpito. A palavra que vai tratar de circunstâncias da vida, vai falar de enfermidades, vai falar de lutas, de questões financeiras, de problemas familiares, de emprego, desemprego. Essa é a palavra de Deus para eles, né? Tanto que eles dizem buscar a palavra, né? Mas não o estudo da palavra, é buscar o texto bíblico, o seu significado, o contexto histórico por trás daquele texto bíblico, uma análise literária, né? Uma análise geográfica do texto, e muitas vezes a arqueologia ajuda a lançar também luz sobre este texto. Mas isso não é interesse dessa turma, de maneira alguma. Aliás, eles se apoiam muito naquela palavra de Paulo aos Coríntios: a letra mata, a letra mata. Leiam o versículo seguinte. Leiam o versículo seguinte. Tem que haver contexto, porque estão usando a Bíblia sempre usaram, fora de contexto. E ali, se ler o versículo seguinte, vai ficar claro que a letra que mata é a letra da lei, escrita em pedras, em tábuas de pedras, e não aquilo que Deus inspirou na sua palavra pelo Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos do Senhor. Então é muito triste quando a irracionalidade ela toma conta, é muito triste. Porque a fé cristã, ela é uma fé inteligente. Nós não podemos ficar presos no fideísmo, crer cegamente. Falou, já estou crendo. É muito triste o que tem acontecido. Vocês se lembram? Quando o Bolsonaro ainda era o presidente, ou quando era candidato, e ele indo de igreja em igreja, nas igrejas pentecostais, e a turma profetizando para ele, e profetizando, e profecia de vitória, e profecia disso, daquilo, e a turma acreditando. Era tudo balela, era profetada, era falsidade. E a turma vai atrás de coisas assim. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus infalível, inerrante, totalmente confiável. E falo como pentecostal convicto que sou. Sou pentecostal por convicção e por experiência. Sou pentecostal pela leitura que eu faço da palavra de Deus. Mas nós temos que nos apegar à Bíblia. A Bíblia tem a palavra final. E não uma experiência, ou um sonho, uma visão, alguma coisa assim, que muita gente se agarra nisso para prejuízo espiritual, para o prejuízo pessoal e coletivo, e da igreja também. Então nós precisamos aí ter uma fé racional, né? Porque a minha mente, o meu coração não consegue se alegrar completamente com aquilo que não faz sentido, né?
embora a fé cristã ela ultrapasse a razão, ela vá além da razão, ela não é irracional, ela faz sentido. É possível e devemos explicar a nossa fé de forma objetiva. É possível isso. Tá? Então, prestemos atenção nisso. Uma outra coisa que atrapalha a apologética é a ignorância, quer dizer, a falta de informação. Né? Muitos crentes não sabem nem onde encontrar informações para ajudá-los na tarefa apologética. Olha, eu quero citar aqui para vocês o ministério que eu gosto muito, estou envolvido com este ministério, que é o CACP, o Centro Cristão Apologético de Pesquisas, com o pastor João Flávio Martinez, o Áureo Vieira, o pastor Paulo Cristiano, e acho que muitos de vocês acompanharam o fim de semana passado, quando o pastor João Flávio Martinez esteve comigo aqui, desde sexta-feira até o domingo. Nós fizemos um programa de rádio juntos lá na Musical. O meu programa lá vai ao ar todo sábado, do meio-dia à 13h. E também ele pregou na nossa igreja. A nossa conversa foi muito enriquecedora, muito boa, graças a Deus. Né? Então eu recomendo o ministério do CACP. Está lotado de informações sobre religiões, sobre seitas em geral. Então você pode acessar lá. E um outro ministério que eu recentemente entrei em contato com ele é Para Que Possamos. Procure lá no YouTube, Para Que Possamos, principalmente com muitas informações sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Chama-se Para Que Possamos, PP. E eu tenho acompanhado, tem também outros ministérios, como por exemplo o Teologar, né, que também o Tarles Elias, o pastor Tarles Elias, que tem também feito um excelente trabalho. Tá? É uma bênção poder contar com todos esses irmãos. Então, muitos seminários teológicos, por exemplo, são muito bons na área da hermenêutica, da exegese, na área da história da igreja, na área da teologia sistemática, na área da homilética, a arte da pregação, mas são fracos na área da apologética. A apologética não tem o mesmo espaço que outras disciplinas. E olha, no mundo em que nós vivemos hoje, bombardeado por informações de todo tipo e de todos os lados, se não abraçarmos a tarefa da apologética, se não nos prepararmos para a defesa da fé cristã, para explicar a fé cristã, nós vamos fracassar. Vai atrasar o reino de Deus na terra, se nós não nos dedicarmos a isso. Tá? E outra coisa, a maioria das pregações hoje, né, principalmente nas igrejas neopentecostais, só tratam de prosperidade, só tratam disso, né? Não tratam de temas centrais da fé cristã, como as provas da existência de Deus, a encarnação, né, a ressurreição de Cristo, a graça de Deus, a salvação pela graça, ou a supremacia de Cristo também, que a Bíblia demonstra e da qual a Bíblia fala. Então é muito importante isso, né? Então você vê hoje que os assuntos pregados em muitos púlpitos é prosperidade, é vitória, 7 passos para a vitória, 7 passos para chegar no topo. É sempre voltado para a vida material, né? Lamentavelmente. E os livros mais vendidos, né? Com raras exceções, são os livros que têm preocupações apocalípticas, é o fim do mundo, é escatologia, também preocupação com demônios, com o diabo. São livros dessa linha, né? São livros dessa linha. E isso não ajuda. São livros para promover celebridades. E isso não ajuda na tarefa da apologética de maneira alguma. E tem aqueles que são muito tímidos para falarem do Evangelho, para anunciar o Evangelho com ousadia. Eu me lembro da igreja primitiva, em Atos capítulo 4, no meio da perseguição. Os irmãos, os discípulos estavam sendo presos, havia perseguição terrível, e mesmo assim eles oraram, em Atos capítulo 4, Senhor, dá-nos ousadia para pregarmos a Tua palavra. E precisamos hoje de uma boa dose de ousadia para pregar a palavra, não é para xingar os outros, para pregar a palavra.
com sabedoria, no poder e na unção do Espírito Santo, okay? O que é muito importante também. Então, nós vemos isso, né? Agora passa a haver uma tolerância, os crentes ficam com medo, pastores que têm oportunidade quando vão num talk show, quando são convidados para dar entrevista na mídia, eu não estou, também não estou lamentando por isso, mas outros que vão lá para fornecer água com açúcar, não falam nenhuma verdade da palavra de Deus, só para agradar os ímpios o tempo todo. Eles não conseguem falar a verdade da palavra de Deus, vão até para distorcer, para ganhar a simpatia de um mundo que jaz no maligno, um mundo caído. Tem pastores assim, principalmente os pastores progressistas, liberais. Eles não têm, já perderam a verdade há muito tempo. Eles vivem uma mentira em relação à palavra de Deus. É o que nós vemos hoje, né? Então, isso tem acontecido também. Precisamos tomar muito cuidado com uma outra questão na apologética, que é a atitude de arrogância, né? Vaidade intelectual. Então a pessoa começa a estudar e vai atrás e vai para mostrar que sabe. Não porque eu sei o livro, eu sei a data, eu sei a página e tudo isso, para construir a sua reputação. E isso é uma motivação muito triste, muito errada na tarefa da fé cristã. Eu digo a você, por que eu gosto de fazer esse ministério? E a razão principal é porque eu gosto de ver o meu Senhor e Salvador exaltado. Eu gosto de ver Cristo tendo a proeminência. Quando Ele é exaltado, quando Ele aparece aqui, quando Ele é comentado ali, quando alguém falou isso, aquilo, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer filme, qualquer arte que exalta Cristo, isso me empolga. É isso que me faz feliz. E não precisa ser eu, não. Aliás, se fosse só eu, pobre do Evangelho. Deus precisa levantar muita gente, homens e mulheres, moços e moças, né, para falarem, para exaltar a Cristo e mostrar Cristo ao mundo. Isso me alegra. Por isso que eu estou na apologética, né, para exaltar a Cristo. Essa é uma das tarefas da apologética. Então, muito cuidado com o orgulho intelectual, massacrar os outros com informações, vão por um debate para humilhar alguém. Eu não gosto de participar mais de debate, eu não quero mais fazer isso, porque eu já participei de debates. Aí termina o debate, fica uma turma postando nas redes sociais: o Paulo Romeiro massacrou o fulano de tal, arrebentou, detonou. E eu não quero fazer debate para isso. Ou então o contrário, o fulano de tal arrasou com Paulo Romeiro, arrebentou com ele, Paulo Romeiro perdeu o rumo. Para que eu quero isso? Eu não preciso disso. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero falar de Cristo. Como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso, como Ele é o Salvador, como Ele ama cada um de nós e o mundo todo. E quer salvar a cada um. É para isso que eu quero viver. Foi isso que eu fiz. Comecei a fazer desde o primeiro instante da minha conversão. Porque eu me converti numa quinta-feira à noite. E na sexta-feira à noite eu já estava na rua, na noite seguinte, eu já estava na rua com um grupo de irmãos, distribuindo folhetos. E eu nunca mais parei. Então é para isso que eu quero viver. Então precisamos tomar cuidado, né? O Dr. Walter Martin, que foi um grande apologista norte-americano, fundador do Instituto Cristão de Pesquisas na América do Norte, e ele foi meu tutor, meu mentor por vários anos. Ele tinha uma frase que vai mais ou menos assim: a apologética por amor à controvérsia é pecado. A apologética por amor à verdade é um mandamento bíblico. Então não é só para controvérsia, para dizer que aquele arrasou, que aquele ali sabe, que aquele bota o outro no bolso. Deus me livre dessa situação. Eu não quero isso para a minha vida, tá? Mas quero continuar falando a verdade da palavra de Deus. Uma outra coisa muito importante na área da apologética, que atrapalha, é a técnica superficial e uma apologética de segunda. Sabe, eu me lembro, até o pastor João Flávio Martinez, ele comentou numa live que nós fizemos aqui, que quando o ICP surgiu no início da década de 80, a apologética não era nem falada, a maioria nem sabia o que era essa palavra apologética.
Mas com o surgimento do ICP e o crescimento, e aí outros grupos foram surgindo, graças a Deus. Apologistas foram surgindo, graças a Deus. Tá? Mas também começaram a surgir apologistas muito ruins, gente que não checa a informação, gente que não vai atrás da informação, gente que não tem poder de análise, não verifica, não consegue coordenar as ideias, falam coisas absurdas. Né? Eu vejo, por exemplo, até em livros, né? Tem um livro, por exemplo, do Raimundo de Oliveira, publicado pela CPAD sobre seitas e heresias. Quando, no capítulo que fala sobre o mormonismo, ele apresenta uma obra do mormonismo, uma obra padrão, como doutrinas e pactos, né? E o mormonismo não tem essa obra padrão. Na verdade, no mormonismo é doutrina e convênios. E ele coloca doutrina e pactos. Aí alguém lê o livro do Raimundo de Oliveira, vai conversar com o mormon, não, porque lá no seu livro, doutrina e pactos, está escrito, peraí, nós nem temos esse livro. Esse livro nem existe no mormonismo. Tá? Então, isso aí como que causa um desserviço. Há poucos dias eu ouvi numa outra obra, não me lembro de quem, a pessoa falando de novo neste livro dos mormons, que é uma obra padrão dos mormons, tá? E ele usou o termo doutrina e alianças. Os mormons não têm uma obra com esse nome. É doutrina e convênios, né? Este é o nome certo. É uma obra padrão do mormonismo. Então é muito ruim quando as pessoas começam a fazer uma apologética de segunda classe. Tá? Isso vai mal direcionar outros, não vai colaborar, pelo contrário, vai piorar a causa da apologética. Né? Então é preciso fazer um trabalho com excelência, com cuidado, buscando a glória de Deus e não detonar as pessoas. Não é essa a função da apologética. E é muito importante quando alguém está defendendo a sua fé e ele não sabe de uma questão, que ele seja sincero. Eu não sei. Isso aí que você está me perguntando, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Eu vou procurar a informação. E quando eu tiver informação, eu venho lhe trazer a informação. As pessoas elas vão gostar da sua sinceridade, elas vão gostar, e é importante ser sincero, ser íntegro, ser ético o tempo todo. Né? Por falar em ética, é uma outra área da apologética também muito importante, né? Porque apologistas desprovidos de ética é um transtorno para a causa do evangelho. Aí o apologista, ele aponta os erros doutrinários, aquele profeta fez isso, aquele fundador daquela região, daquela seita fez isso, e de repente ele está fazendo pior. É lamentável. Tá? Então nós temos que ter uma vida ilibada, uma vida ética, uma vida acima de questionamento, senão nós não teremos autoridade para fazermos a defesa da fé cristã. Então é muito importante isso, a importância do caráter, né, e da ética bíblica, da ética cristã no ministério da apologética é muito importante. Agora, uma outra coisa, e aqui são mais 2 itens que eu quero tratar com vocês, o próximo é sobre hostilidade. Apologistas hostis. A hostilidade atrapalha a tarefa da apologética. E eu tenho visto alguns aí, me dão tristezas, né? E muitos deles gostam de mim, e às vezes eu troco informações, mas o jeito dessa gente funcionar é inaceitável. E quando eles estão tratando com adeptos de seitas, mandam para o inferno, você é filho do diabo, você é isso, aquilo, os piores termos, os mais ofensivos. Como é que um cristão pode agir assim? Como é que um cristão pode agir assim? Olha, é muito triste, porque a palavra de Deus nos diz, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, que nós devemos falar a verdade com amor. Falar a verdade com amor. O que eu vejo é muita hostilidade, é muito ataque, são nomes terríveis, né? É muito triste quando você ouve um pregador falando de esquerdopatas, de petralhas e tudo isso. Como é que ele vai comunicar o evangelho para essa gente? Como é que ele vai comunicar?
Então não é este o caminho, nunca foi este o meu caminho, nem quero isso para a minha vida de maneira alguma. Então, vamos colocar as hostilidades de lado e vamos falar a verdade com amor. Aliás, as pessoas não vão ouvir você se elas não sentirem que você as ama. Elas não vão te ouvir. E agora eu quero tratar de um outro item muito importante. Eu quero falar agora dos fake believers, dos fake Christians, dos falsos crentes. É muito sério. Essa é uma parte muito séria da minha fala aqui hoje. É muito triste quando você vê crentes, eu não vou nem falar cristãos, crentes que defendem hereges, que defendem heresias. Vocês não imaginam a quantidade de crentes hoje que estão deslumbrados com o Rodrigo Silva, o arqueólogo adventista. Sim, ele conhece a arqueologia, não estou aqui questionando isso. Mas as doutrinas que ele defende são as doutrinas antibíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E os crentes saem em defesa dele. Não devemos julgar, não julgueis, deixa para Deus julgar. Ele é um grande conhecedor, ele sabe tudo. Os crentes, é lamentável. E você vê presbiterianos e batistas e assembleanos em volta dessa pessoa, dando apoio, endossando, fazendo coisas juntos. E as igrejas os chamam para dar palestras. Elas chamam. Nós vamos encontrar várias Assembleias de Deus que fazem isso. É lamentável que isso esteja acontecendo. Agora, quando nós temos pessoas que se dizem evangélicas apoiando doutrinas erradas, aí é enxugar gelo. Não tem mais o que fazer. O que eu vou fazer? Os crentes se distanciaram da Bíblia. A verdade da palavra de Deus não lhes interessa mais. Eles estão cegos. E o que nós vemos hoje é isso: cegos dirigindo cegos. É uma das piores coisas que existe hoje no mundo evangélico. Crentes tolerantes com casamento homoafetivo, crentes defendendo aborto, crentes defendendo ideologias de gênero, crentes atacando a Bíblia. É enxugar gelo. É muito triste essa situação. E essa gente vive como se nunca fosse comparecer diante de Deus para prestar contas, mas nós sabemos. Haverá um dia em que Deus julgará nossas palavras, nossos pecados, e não há como escapar disso. Todos nós enfrentaremos o Criador um dia e vamos dar conta dos nossos atos e nossas palavras. Portanto, que Deus nos ajude, que você que anda aí em cima do muro, e geralmente quem está em cima do muro sempre está do lado errado. Quando alguém está em cima do muro, sempre está do lado errado. Porque o outro lado é o lado da Bíblia, é o lado da palavra de Deus, da submissão a Deus e a sua palavra, do cristianismo histórico ortodoxo. É isso que eu creio. E é isso que eu vou crer para o resto da minha vida. Porque eu me converti para ir para o céu. Eu quero a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que é o mais importante para mim. E é isso que eu desejo para vocês também. Tá bem? Então fiquemos aí com essa fala minha e em outros encontros trarei outros assuntos para compartilhar com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.